tudo vocês têm que refletir aí, porque isso às vezes não é muito consciente. E a gente acaba pagando um preço muito alto, porque, na realidade, quando a gente faz as nossas escolhas futuras como seres adultos, baseados em imaturidades emocionais, como se a gente começasse a escolher as nossas vidas a partir dessas ideias, quando a gente era pequenininho, então a gente começa a se distanciar do que a gente veio fazer ou ser, ou até dos nossos desejos reais, né? Dos nossos dons, das nossas buscas pessoais, porque a gente, sem ter consciência, a gente está seguindo ainda aquela necessidade de agradar aos pais, né? E a gente, pior ainda, que a gente não tem consciência. Então, é bem na infância que a gente, todos os valores, os apegos, as crenças, os modelos, os padrões, porque a criança, ela é como se fosse um papel em branco, ela vai aprendendo e se referenciando e se moldando pelos pais. Os pais, os avós, as pessoas que cuidam dela na infância acabam sendo as referências e os exemplos. E a maneira como nós nos relacionávamos com essas pessoas que a gente amava, né, como figuras parentais, elas vão servir de modelo para o resto da nossa vida, né? Acaba sendo as nossas referências de relacionamentos. Então, quando a gente cresce física e mentalmente, né, a gente vai perceber que a criança emocional interna, ela permanece não olhada, não ouvida e não cuidada, né? Essa criança interna, eu vou explicar isso melhor, vocês vão entender. Essa criança interna, ela está no nosso campo emocional. Então, fisicamente eu cresço, é fácil olhar o nosso corpo físico se desenvolvendo com as nossas idades, né? A gente percebe o amadurecimento intelectual, mental, a gente também vai aprender tabuadinha, ler, escrever, de repente a gente está indo mais para frente fazendo faculdade, pós-graduação, doutorado, vai estudando línguas, enfim, a gente vê a nossa maturidade e a nossa evolução mental, mas o que foi feito com a nossa evolução emocional? O próximo quadro vocês vão entender melhor, né? Aqui, olha. Então, por exemplo, eu já expliquei, né, em algumas palestras anteriores que o ser humano ele é formado de 4 níveis de consciência: o físico, mental, o emocional e o espiritual. Normalmente, a nossa educação, a escola, os nossos pais, eles dão ênfase no campo físico, na consciência física e mental. Como eu falei para vocês, todas as nossas necessidades, quando nós éramos bebês, no início a gente era atendido e suprido pelos nossos pais ou substitutos. No campo físico, vamos dizer assim, no corpo físico, toda vez que eu precisava, eu tinha fome quando eu era bebê, precisava vir alguém, um adulto fora de mim, e me trazia uma mamadeira, me trazia uma água, me trazia uma comidinha. Toda vez que eu estava com sono, que eu estava, né, chateada, emburrada, a minha mãe me colocava no bercinho para dormir. Então, no começo, eu era nutrida e atendida em minhas necessidades pelas pessoas adultas à minha volta. À medida que eu vou crescendo fisicamente, eu vou aprendendo a me nutrir. Hoje, se eu tenho sede, eu levanto e pego um copo d'água. Hoje, se eu estou com fome, ou eu vou para a cozinha fazer alguma coisa, ou vou pedir um iFood, sei lá, qualquer coisa. Ou se eu estou cansada, eu levanto e vou descansar. Então, fisicamente, como adulta que sou, as minhas necessidades são atendidas por mim. Mentalmente, a mesma coisa. Lá, quando eu era pequenininha, eu precisava da minha mãe, do meu pai, para eles me ajudarem a fazer continha, ajudarem a ler, aprender a escrever. No começo eu não sabia ler, eles que liam livrinho. Mas hoje, como adultos, a gente se supre mentalmente. Se eu tenho necessidade de aprender a falar línguas,
ou se eu quero viajar, eu vou no Google lá e procurar sobre o país que eu quero conhecer. Quer dizer, hoje eu sei pensar, trabalhar, planejar, resolver. Como adulta, todas as minhas necessidades e desejos são atendidas por mim. Agora, vamos lá, agora que começa a complicar. E o nosso campo emocional? Antigamente, quando eu era pequenininha, quando eu sentia felicidade ou tristeza, ou quando eu sentia prazer e desprazer. Então, vamos lá. Quando eu estava tristinha, vinha minha mãe, o meu pai, vinham me confortar emocionalmente, né? Vinham tentar fazer com que a minha felicidade, ou a minha alegria, ou o meu bem-estar voltasse. O que acontece hoje, pessoas maduras que somos, inteligentes que somos, o que acontece quando a gente se sente insatisfeito? Emocionalmente, se eu estou me sentindo insatisfeito, eu não consigo, eu não tive um treino de mergulhar em mim para descobrir qual é a minha necessidade que não está sendo atendida e, portanto, eu me sinto insatisfeito. Como a gente não tem esse treino, não tem esse olhar, não tem esta prática, o que nós fazemos? A gente projeta o mal-estar nas pessoas à nossa volta. Então, a gente começa a culpar todo mundo. Eu estou me sentindo insatisfeito por causa do meu marido, é o número 1 de culpado de tudo. Ou então, é o meu chefe no trabalho que está me deixando insatisfeito, que não reconhece o meu valor. Enfim, comecem a perceber aqui, esses slides talvez seja o mais importante de todos, o quanto, se a gente tem uma sede, a gente reconhece facilmente a sede, a gente levanta e pega um copo d'água. E quando eu estou tensa? E quando eu estou angustiada? E quando eu estou infeliz? A primeira coisa que a gente faz é a gente jogar a culpa em alguém. E ao fazer isso me desconecta, na realidade, de uma necessidade que está lá embaixo não vista. Compreendem? Isso é muito importante, porque é aqui que a gente fala que emocionalmente eu não me permiti desenvolver e atender às minhas necessidades de alegria, felicidade, harmonia, prazer, paz. Eu não sei como fazer isso. Eu preciso de condições e pessoas externas a mim para que me deixem em paz, para que me deem harmonia, para que me façam feliz. Isso é muito importante a gente perceber, e é aí que a gente percebe o quanto a gente é imaturo emocionalmente, o quanto a gente, para se sentir bem, a gente precisa que o mundo lá fora se modifique, como se nós não fôssemos adultos capazes de investigar por que eu estou sentindo essa insatisfação, essa infelicidade, e assim como o copo d'água eu levanto e tomo a água, por que eu não verifico em mim a origem da insatisfação, ok? Então, isso é muito importante. Então, o campo emocional, ele não foi permitido, porque a gente não sabia, não é para a gente aqui apontar o dedo para ninguém, se culpar, não. A nossa, como eu falo, a nossa educação, a nossa cultura não tem esse olhar para esse campo emocional. Então, toda vez que eu amo alguém, ou que alguém envolve alguma emoção no relacionamento, quando eu amo, quando eu tenho afeto, eu tenho a minha parte menos trabalhada, menos desenvolvida, e eu entro em dependência emocional. É como se eu regredisse a um estado de criança, embora eu tenha 60 e tantos anos, eu regrido a um estado de criança esperando ou dependendo emocionalmente de que algo venha de bandeja de fora. E o campo espiritual, então, se o emocional a gente mal
tem ele reconhecido e trabalhado, que dirá então o campo espiritual. O campo espiritual é eu encontrar a divindade que existe em mim e esta divindade abrir-se em amor, aceitação incondicionais a mim, né? Isso também é mais difícil ainda. Todos aqueles sentimentos nobres, né, de um espírito iluminado que já está dentro de mim, para o Petro, que existe uma consciência maior aqui dentro, eu preciso contactá-la para começar a me aceitar e me amar incondicionalmente.